Paz do Senhor, crianças! Hoje nós estamos iniciando mais uma revista da Escola Dominical. As primeiras aulas vão ser assim em vídeo, mas não se preocupe, logo logo a gente vai estar juntinhos lá na nossa sala novamente. Eu sou a tia Rúbia, sou professora da sala Crescendo na Graça, de crianças de 7 até 10 anos. Hoje nós vamos estudar duas lições dessa revista, a lição número 1 e a lição número 2. A primeira lição é essa daqui, ó. Se chama Um Lugar de Comunhão. E ela foi baseada nesse texto aqui, ó, em Atos, capítulo 2, do versículo 42 até o 47. Então, pegue a sua Bíblia, porque daqui a pouco a gente vai ler esse texto juntos. E o nosso textual de hoje é esse daqui. Vamos ler juntos? Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. Esse versículo está em Salmos, capítulo 133, versículo 1. Hoje nós vamos falar, iniciando aí, sobre logo depois que Jesus ressuscitou. Quando ele ressuscitou, ele foi se encontrar com os discípulos. E lá ele falou que ele não poderia ali ficar mais entre eles por muito tempo. Logo, ele subiria aos céus. Mas isso deixou os discípulos preocupados. Mas Jesus falou: não se preocupe, eu não vou deixar vocês órfãos. Assim que eu subir, eu vou mandar o Espírito Santo de Deus e ele estará com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Quer dizer, o Espírito Santo, ele ficaria juntos até os últimos dias, até Jesus voltar novamente. E Jesus subiu aos céus. E realmente, logo depois que ele subiu, poucos dias depois, a promessa se cumpriu. O Espírito Santo desceu e revestiu a todos os discípulos. E a partir daqueles momentos, eles receberam o poder de Deus. E dentro desse poder, eles conseguiram então pregar a palavra de Deus às pessoas. Naquele momento, estava tendo em Jerusalém uma festa chamada Festa dos Pentecostes. E naquele momento, a cidade estava repleta de pessoas. Pedro viu então a oportunidade de falar sobre Jesus e começou a pregar para as pessoas, falando sobre quem era Jesus, por que ele veio, explicando a salvação para eles. Naquele momento, 3.000 pessoas aceitaram a Jesus como Salvador, reconhecendo que eles eram pecadores. 3.000, tia? 3.000 pessoas. Para vocês verem como que o Espírito Santo agindo na nossa vida nos molda de uma maneira de que a gente consiga pregar a palavra de Deus. A partir dali, então, começou a igreja primitiva. Igreja primitiva? Sim, a gente chama esse nome de igreja primitiva porque esta foi a primeira igreja de Jesus. Os discípulos, então, começaram a ensinar as pessoas. E essas pessoas que se converteram se reuniam no templo todos os dias para aprender a palavra de Deus com os discípulos, para estar juntas orando e adorando a Deus, todas em comunhão. Agora você sabe o que é comunhão? Comunhão é estar num mesmo sentimento, no mesmo modo de pensar, de agir, de sentir. Então a igreja naquele momento estava totalmente unida, todos adoravam da mesma maneira, com a mesma alegria, eles se alegravam em estar juntos, em aprender a palavra de Deus. E a gente hoje, como igreja, a gente tem que estar nessa mesma comunhão, nos alegrando de estarmos juntos, adorando a Deus, todos no mesmo sentimento, agindo pelo mesmo propósito, que é adorar ao nosso Senhor. E vocês viram que eles gostavam de ouvir a palavra de Deus pelos apóstolos? Então, a gente da mesma maneira deve ter respeito sobre aquelas pessoas que estão na igreja ensinando e ministrando a palavra. Respeito pelo pastor, respeito pelos presbíteros, pelos obreiros e por qualquer pessoa que subir ali no púlpito e estiver ensinando. Mesmo as tias que dão aula lá no cultinho para vocês. Vocês têm que ter respeito,
porque Deus instituiu todas essas pessoas para ensinarem a palavra de Deus. Então, que a gente siga o exemplo da igreja primitiva, estando todos em comunhão, unidos no mesmo amor e em respeito a todos aqueles que ensinam a palavra de Deus. Agora, lembra que eu falei que a gente ia abrir lá a Bíblia? Então, pegue a sua Bíblia e abra lá em Atos, capítulo 2, do versículo 42 ao 47. E aí a gente vai ler juntos, tá bom? Vamos lá? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão do partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e fazendas, repartiam com todos, segundo cada um havia de necessidade. E perseverando unânimes todos os dias do templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Então, crianças, essa foi a lição de número 1, ensinando a gente a ter comunhão com os nossos irmãos e respeitando todos aqueles que foram instituídos por Deus para nos ensinar. Agora vamos para a lição número 2. O título da lição é Uma Casa de Oração. E esse texto foi baseado em 2 versículos. Mateus, capítulo 21, versículo 13 e Efésios, capítulo 6, versículo 18. Depois a gente vai ler. O nosso memorizando é esse aqui, ó. Pois a minha casa será chamada de casa de oração para todos os povos. Isaías, capítulo 56, versículo 7, parte B. Aqui nós vamos ver o seguinte. Houve um dia onde Jesus entrou na cidade de Jerusalém de um modo diferente. Ele entrou de um modo triunfal. Isso aconteceu para se cumprir uma promessa, uma palavra que foi feita lá no Velho Testamento. Então Jesus entrou sentado em cima de um jumento. E as pessoas ali o receberam com grande alegria, reverenciando ele como Salvador. Aqui tem até o versículo que fala, eles diziam assim, Hosana, bendito o Rei de Israel, que vem em nome de Jesus. Então, as pessoas reverenciavam, porque nessa época muitos já tinham ouvido falar de Jesus ou já tinham ouvido Jesus. Muitos já tinham visto milagres. Então agora Jesus já era conhecido tanto pelo seu ensinar quanto pelos milagres que havia feito. E aí foi aquela festa, as crianças se alegraram, as pessoas o saudavam, gritavam com alegria pela chegada dele. Mas assim que Jesus chegou no templo, aí a coisa ficou diferente. Quando Jesus entrou dentro do templo lá de Jerusalém, ele ficou muito bravo. Por quê? Porque ele viu que lá dentro do templo eles estavam fazendo comércios, vendas e compras de coisas que não tinham nada a ver com a adoração a Deus. E aí ele começou então a empurrar as mesas, a derrubar tudo. E eu vou te explicar por que ele fez isso. Vamos lá ler aquele versículo lá do começo? Vamos lá ler então aqui em Mateus, capítulo 21 e o versículo 13. Jesus falou o seguinte, e disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes convertido em covil de ladrões. Então Jesus ficou muito bravo porque ele viu que eles estavam transformando o templo ali, o local onde deveria ser um local de adoração, uma casa de oração, em lugar de um comércio comum, onde as pessoas iriam lá para comprar, para vender. Então elas não estavam dando respeito ao templo, a um lugar santo que é para adoração a Deus.
Então por isso que Jesus se irritou. E só que as pessoas, elas não ficaram bravas com Jesus, ou ficaram assim falando, o que ele está fazendo? Não. Quando as pessoas viram o que Jesus estava fazendo, elas viram nele autoridade. Por quê? Porque Jesus não fez aquilo, não porque ele não simplesmente quis fazer, mas porque ele tinha a autoridade de Deus. Então as pessoas viram que aquilo que ele estava falando era sério e verdadeiro, que aquele local realmente não deveria ser um local tratado de qualquer maneira, que as pessoas estavam perdendo o temor a Deus. Então, as pessoas, quando viram Jesus fazendo aquilo, elas sentiram temor no seu coração e entenderam a autoridade de Jesus naquele momento para falar e fazer aquilo. E muitos foram até Jesus então, entendendo o poder dele e clamando por ele, pedindo então que ele os perdoasse dos seus pecados e que os curassem, porque naquela época havia muitas pessoas doentes. Então, naquele momento, Jesus fez vários milagres, curou todos os que estavam ali. Como prova do que ele estava falando, era algo vindo de Deus, porque não, as pessoas, elas acreditaram, então elas foram curadas. Então, crianças, quando a gente estiver dentro da igreja, a gente tem que lembrar dessa passagem. Assim como Jesus não gostava que a casa dele fosse feita de um comércio, ele também não gosta que a casa dele seja tratada como de qualquer maneira. Nós somos templos do Espírito Santo, sim, mas a casa de Deus, o templo, também é um lugar consagrado. Então, quando a gente entrar nos cultos, a gente deve lembrar que ali está a presença de Deus. E não devemos, então, agir de qualquer maneira, conversando a todo tempo com os nossos amigos, não prestando atenção na palavra, cantando de qualquer maneira, não. Aquele momento é um momento de adoração a Deus. Aquela ali é a representação da casa de Deus. Então, a presença dele está naquele lugar. Então, a gente tem que ter reverência, temor nos nossos corações e adoração a Deus quando a gente entrar na casa dele. E nós, como eu disse, nosso corpo também é templo do Espírito Santo. Então, onde a gente estiver, a gente pode sim, então, estar em oração com Deus. Porque assim como o templo é uma casa de oração, nós também somos templo. Então, em todo momento, a gente pode estar em oração, seja no nosso quarto, seja na escola, seja onde a gente estiver, a gente pode estar orando. E a nossa oração, ela pode ser feita prostrado, de joelhos, em reverência a Deus, mas ela também pode ser feita em pensamento, que a gente fala que é a nossa oração em espírito, onde só Deus sabe que a gente está orando. Então, em qualquer momento a gente pode estar, e a gente deve estar a todo momento conectado com Deus, apresentando a nossa oração a Ele. Vamos ver isso lá no segundo versículo, que é em Efésios, capítulo 6, versículo 18. Lá está escrito o seguinte: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então, essa foi a nossa lição, essa segunda lição, falando sobre a oração e a reverência que a gente deve ter na casa de Deus. Então, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. E para a gente não ficar aqui só nas nossas palavras, vamos finalizar a nossa aula com uma oração? Vamos, nos acompanha, tia. Senhor nosso Deus, te agradecemos por essa oportunidade de aprender a Tua palavra, essa palavra que nos ensina, que nos molda a cada dia, nos mostrando o caminho correto, a conduta que a gente deve ter como cristãos, para que no dia da Sua vinda nós possamos nos encontrar contigo. Abençoa cada criança que está assistindo essa aula, que a Tua palavra frutifique no coração de cada uma delas. Abençoa a nossa semana, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Então, crianças, até domingo que vem, na nossa próxima aula da Escola Dominical. Tchau, tchau!